Olá, eu sou a Prof. Jaque de Matemática e nesse vídeo a gente vai calcular porcentagem e estudar um pouquinho sobre porcentagem. Porcentagem do latim significa percento ou por 100, dividir por 100, né? A gente tem sempre uma porcentagem escrita por um número e é esse símbolo de porcentagem, né? Essa barrinha com essas duas bolinhas, tá? Quando a gente escreve 30%, a gente está com a informação escrita na forma de uma porcentagem. Porém, existem outras maneiras de a gente escrever porcentagem. Uma delas é na forma fracionária, que aí a gente tem uma fração, e aí entra o conceito de porcentagem per 100, né? Dividir por 100. Então, eu pego lá o 30% e troco aquele símbolo de porcentagem pela divisão por 100. 30 dividido por 100, então a gente tem a forma fracionária, que a gente podia apresentar ela também na forma reduzida dessa fração, né? Porém, existe uma terceira maneira, que aí sim é a forma decimal, que é quando a gente divide o 30 por 100 e encontra o 0,3. Nos problemas, a gente não vai usar a forma de porcentagem, a gente vai usar a forma fracionária ou decimal para resolver os problemas. Eu trouxe aqui uma situação. Vamos supor que a gente tenha um salário de R$ 2.550 e aí eu vou trabalhar com esse salário e algumas porcentagens. Quanto é 30% desse salário? Como é que a gente calcula 30% de 2.550? A gente vai usar essa fórmula, tá? Não é necessário usar a fórmula, mas eu trouxe aqui para a gente organizar esse conceito matemático. O V é o valor da porcentagem, então, o quanto que é 30% desse valor de 2.550. O P significa a porcentagem, observem que eu já dividi por 100, então ali é a porcentagem, ou você coloca na forma fracionária, ou você coloca na forma decimal, tá? E o VI é o valor inicial, o valor que você quer saber a porcentagem, sobre qual valor você quer saber a porcentagem. Então, aqui a gente quer saber sobre o 250, o 2.550. Então, o V a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Porcentagem é 30 e o VI é 2.550. Se a gente joga isso lá na fórmula, eu vou ter o V, que eu não sei, igual o VI, que é 2.550, vezes a porcentagem dividido por 100, tá? Que aparece aí na forma decimal, na forma fracionária, 30 sobre 100. Aí, fazendo a multiplicação de frações, eu encontro que o V é igual a 76.500 dividido por 100. Então, eu multipliquei 2.550 por 30 e dividi, então, por 100. E dá um valor de 765. Posso fazer tudo direto? Posso. Ali no 30 sobre 100, eu também não preciso colocar ele na forma fracionária, eu posso colocar na forma decimal, já o 0,3. Porém, aqui a gente já consegue a informação que 30% do salário é R$ 765. Agora, mais duas informações que a gente pode tirar sobre esse valor, né? Vamos supor que você gastou 30% no aluguel, né? Quanto que sobrou do salário? A gente está fazendo uma diferença de um valor com uma porcentagem. Então, eu sei que o 30% de 2.550 é o 765, que a gente calculou no slide anterior. E aí, eu faço o 2.550 menos esse valor de 765. E encontro 1.785. Então, depois que eu tirei esses 30% do salário, eu encontrei 1.785. Eu fiquei com um valor ainda de 1.785. Isso a gente faz subtração, a gente tira uma porcentagem sobre um valor. Quando a gente quer acrescentar uma porcentagem sobre um valor,
Vamos supor agora uma situação diferente. Vamos supor que você ganha um salário de 2.550 e vai receber uma promoção e vai aumentar 30% no valor do seu salário. Então, a gente vai pegar o 2.550 e vai calcular o 30%, que a gente já sabe que é 765, e agora vai somar esse valor ao salário que você já tinha. Então, 2.550 mais 765, que dá um total de 3.315, tá? Então, o primeiro problema a gente fez uma porcentagem sobre um valor e usou essa porcentagem ou para diminuir do valor ou para somar do valor, tá? Sempre vai acontecer essas três situações, ou a gente quer saber a porcentagem de um valor, ou somar ou subtrair. Aqui eu trouxe mais um detalhe para a gente levar em consideração de porcentagem, que às vezes pega muita gente, tá? Vou fazer um exemplo e no final eu comento sobre isso. Valor de R$1.000 e uma porcentagem de 20%, tá? A situação é a seguinte, um produto custa R$1.000 e eu vou acrescentar mais 20%. Sei lá, se eu sou dono de uma empresa e eu compro um produto por R$1.000 e depois coloco mais 20% sobre esse valor. 1.000 mais 1.000 vezes 0,2. E observem que agora eu coloquei o 0,2 na forma decimal, não tem problema. 1.000 mais 200, que é a porcentagem, é 20% de 1.000, dá um total de R$1.200, tá? Então, eu comprei um objeto, uma mercadoria por R$1.000, acrescentei 20%, que seria o meu lucro, tá? Agora, vamos supor que eu queira fazer uma promoção e eu vou descontar, vou falar ali pro cliente, né? Que eu vou descontar 20% sobre esse 1.200 na promoção. O que vai acontecer? Eu vou sair ganhando, ou vou sair perdendo, ou vou empatar, né? Ou seja, será que quando eu fizer esse desconto de 20%, eu vou voltar no R$1.000, que é o meu valor inicial? Será que eu vou vender por menos de R$1.000, ou será que eu vou vender por mais de R$1.000, tá? Então, se a gente faz 1.200 menos a porcentagem 20% de 1.200, então eu faço 1.200 vezes 0,2, isso me dá um total de 240. Então, 1.200 menos 240 dá um total de 960, tá? Se a gente pensar na situação da mercadoria, se eu comprei por 1.000 e eu aumentei 20%, depois diminuí 20% e vou ficar no prejuízo de R$40, porque eu vou vender por 960, tá? Esse é um detalhe bem importante. A porcentagem, o primeiro 20%, ele é calculado sobre 1.000 e o segundo sobre 1.200. Quando a gente muda o valor que eu tô calculando a porcentagem, o valor modifica. Então, não tem como R$1.000, acrescentar 20% e depois diminuir 20% e dar R$1.000. Sempre vai dar diferente, tá? Esse é um detalhe bem importante. Aparece em concursos e provas geralmente essa pegadinha. Se eu aumento 20 e depois diminuo 20, eu vou ter o valor inicial? Não, nunca, né? Esse é um exemplo que mostra isso. Muito obrigada e bons estudos!